Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Maceió, terra de gente feliz e de coração caloroso. Aqui, céu e mar vira um só numa imensidão de azul que é de encher os olhos. A feirinha do artesanato, as jangadas da Pajuçara, as piscinas naturais, o farol da Ponta Verde, o mercado público do Jaraguá esperam por você para mostrar as riquezas da nossa terra. E as praias? As praias elas lavam a alma e aquecem o coração. Deixe o sol te ver, a brisa do mar te tocar, a água te envolver e Maceió te abraçar. Misture-se às águas quentes e de um azul inconfundível do nosso Caribe brasileiro com praias paradisíacas que você só encontra aqui. Estamos de braços abertos para receber você numa experiência exclusiva que vai ficar para sempre na memória. Vem pra Maceió, vem! Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Eu estava conversando com o meu convidado de hoje, que você vai gostar, e ele dizendo para mim, pô, deve ter sido ótimo voltar ao olho no olho, né? O presencial. Puxa, eu estava dizendo que todo programa eu digo, foi bom, foi bom, foi bom. 69 semanas foi bom, muito bom. Mas melhor ainda é a gente receber o convidado aqui do Armazém Guimarães, a gente poder bater aquele papo, coisa bom demais, né? É esse papo que eu vou bater com o meu amigo Dario Arcanjo, que é, vocês já sabem, o reitor da UNIT do estado de Alagoas. Meu querido amigo, eu tava era com uma baita de uma saudade. Olha, coisa cara, como de nós, nordestino, coisa cara. É verdade, é verdade. Tudo bem com você, meu amigo? Na paz, Geraldo, feliz da vida, né? Com certeza. De estarmos voltando à presencialidade, de estarmos aqui com esse diálogo maravilhoso com você, né? Com todos aqueles que fazem parte deste programa. Sabemos da sua audiência, do compromisso do seu público, né, que é um público altamente qualitativo. Então, o prazer é nosso. O prazer é nosso. É no... Ah, tá bom. Nosso é a mesma palavra. O prazer é nosso. Pronto. Dario, eu vou começar esse programa diferente com você do que eu começo normalmente. Quem era Dario Arcanjo menino? Quem era o menino Dario? Um menino de origem simples, humilde, de família paupérrima, mas lutadora, cuja preocupação foi investir nos membros da família na educação. Na educação. Meu pai era semi-analfabeto e ele sempre dizia, eu não tive a oportunidade de me educar. Não porque não quis, porque o pai dele, meu avô, não teve condições de dar a educação que ele precisava. Mas ele disse, eu não quero dar nada para vocês, só educação. E eu agradeço a Deus e a ele até hoje por esse compromisso. Até porque parece que ele sabia quem ia ser o Dario, né? Inteiramente voltado para a educação. E o jovem Dario, como é que ele era? Superador de desafios, né? Como eu disse, a nossa origem familiar era de uma família paupérrima, e nós nos lançamos ao desafio de cumprir, de atender esse compromisso do nosso pai, da nossa mãe, né? De estudar, de focar nos estudos. Em escolas públicas, mas que eu me orgulho até hoje. Me orgulho até hoje, né? Porque hoje eu administro uma instituição privada. Perfeito. Hoje não, né? Há mais de 30 anos. Exatamente. Eu trabalho em instituição privada. Mas tenho o prazer de dizer que fiz meu ensino fundamental em escola pública, meu ensino médio em escola pública, minha formação superior inicialmente foi em instituição pública, né? E administrei várias instituições públicas, graças a Deus. Agora, quando você fala com esse vigor, porque eu também falo,
né? Pelo menos o fundamental meu foi escola pública, e até hoje eu lamento que nós não tenhamos isso. Mas quando você fala com esse vigor do ensino público, e nós vemos o que acontece hoje, como é que você lastima a educação nesse país? Com grande preocupação. O nosso país, que é um país que precisa se desenvolver, é um país que precisa ter compromisso com o desenvolvimento social, e não existe desenvolvimento social sem ter o lastro da educação. Sem dúvida. Então, um país que não investe em educação, ele está simplesmente condenando toda a sua população a um destino altamente comprometedor, desde a qualidade de vida ao desenvolvimento científico do país, que tanto nós precisamos, porque sem o lastro dele, o nosso país não vai a lugar nenhum. Mas não vai mesmo. Aí eu lhe pergunto, Dario, há algum tempo que a nossa educação está sendo relegada a um segundo plano? Há algum tempo. Vamos botar tempo nisso. Como é a recuperação disso? Meu Deus do céu. Um ano de falta de educação representa quantos anos na vida de uma população, de uma sociedade? É um prejuízo enorme. Muito grande. E não vou dizer que é irrecuperável. Não. Mas é preciso que todos os segmentos da nossa sociedade tenham um grande compromisso. E não é só o público, não. É o público, o privado, o mercado produtivo. Claro. Todos nós temos que estar engajados, né, em recuperarmos esse tempo e contribuirmos para que a gente possa realmente impulsionar o desenvolvimento da nossa educação, desde o ensino básico ao ensino superior. Com certeza. Eu propositadamente provoquei esse assunto com você, com o nosso reitor da UNIT, propositadamente, para que ele mostrasse para vocês a preocupação dele em relação à educação como um todo. Ok? Está mostrada aí a personalidade do Dario. Agora eu quero ir para o ensino privado, que também sofre hoje. Se o ensino público sofre de uma forma, o privado sofre de outra também, mas sofre. Né? Claro que então, estamos sofrendo. Pois é, eu queria que você fizesse um panorama do que é o ensino superior hoje privado. O ensino superior hoje privado, né, como todos os segmentos da sociedade, ele enfrenta também grandes desafios. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade e num mercado que foi altamente prejudicado com essa questão da pandemia. Isso, sem dúvida alguma. Os lockdowns que foram realizados, sem dúvida nenhuma, praticamente paralisou a sociedade. Quando se paralisa a sociedade, se paralisa a produção. Com certeza. Paralisando a produção, a renda per capita da sociedade cai bastante. Com certeza. E se somos uma instituição privada, evidentemente que ela é mantida, né, pela renda da classe trabalhadora. Não tenha dúvida. E isso impacta, porque isso gera inadimplência, isso gera evasão, isso prejudica, sem dúvida nenhuma, né, o desenvolvimento das atividades das instituições de ensino superior. E na hora que isso acontece, é preciso trabalhar mais e mais para que essas entidades elas possam realmente dar a educação que precisa ser dada. Algumas deixam relaxar, a UNIT nunca. Nós não podemos relaxar, muito pelo contrário. O nosso compromisso é nos reinventarmos. Eu estava dizendo há pouco a você que na pandemia nem tudo foi ruim, porque a pandemia nos mostrou, a todos os segmentos da nossa sociedade, que precisávamos nos reinventar. Você acabou de mostrar aqui, falando para mim, a experiência que você viveu, com certeza, realizando seus programas da sua residência. É verdade. Você imaginava isso antes da pandemia? Claro que não. Claro que Mas não. você encontrou uma forma de superar um desafio imposto pela pandemia. Perfeito. No ensino superior e na gestão, não foi diferente. Nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que usar a tecnologia para não ter problema de continuidade das atividades do ensino superior. Com certeza. Isso modifica todo um panorama, mas também cria um futuro onde você já pode pensar de maneira diferente. Não só o futuro empresarial, mas o futuro de todas as pessoas. O famoso home office, ele veio modificar, sem dúvida alguma, o panorama de negócio no país. Não veio? Talvez até o ensino. Eu ouso dizer que não é um futuro, é o presente. É o presente, não tenha dúvida, é o presente. O uso da tecnologia para o desenvolvimento das atividades educacionais
hoje é praticado no nosso cotidiano. Com certeza. E isso foi impulsionado, claro que era um processo natural, mas isso foi impulsionado pela questão da pandemia. Não tenha dúvida. Onde nós tivemos que viabilizar, através do uso da tecnologia, que os alunos de suas residências pudessem dar continuidade aos seus É estudos. verdade. Um grande criador americano chamado Jack Lewton, ele uma vez disse, essa frase dele eu levo pela minha vida fora, que uma ideia nova não existe. O que existe é uma nova conjugação de velhos elementos. O que nós estamos fazendo nessa pandemia é isso? Exatamente. A nossa instituição, Geraldo, ela todos os anos, ela define um tema que serve de norte Perfeito. para toda a gestão do Grupo Tiradentes. E o norte, do ano passado nosso, se resumiu em uma palavra: transformação. Transformação. Porque o que nós observamos é que o cenário que nós estamos vivendo, nós precisamos nos transformar. Sem dúvida. Todos os segmentos da sociedade Muito bem. precisam se transformar. Porque as expectativas da sociedade é de mudança. Muito bem. As necessidades de hoje são diferentes da de ontem. E se bem eu lhe conheço, você vem fazendo essa transformação na UNIT diuturnamente. No nosso cotidiano administrativo e pedagógico. Muito bem. A UNIT, né, está se utilizando de instrumentos que estão na vanguarda da educação brasileira. Por exemplo. Através do uso da tecnologia. Certo. Hoje, os nossos professores passam por capacitações sistematicamente Muito bom. para cada vez mais explorar e utilizar a tecnologia na sala de aula. Porque hoje, Geraldo, não existe mais espaço nas nossas salas de aula ou nas nossas instituições de ensino superior para aquela velha prática pedagógica onde o professor fala e o aluno ouve. Isso. O aluno hoje ele tem o senso crítico aguçado. Não tenha dúvida. O aluno hoje ele já tem o acesso ao conhecimento independente do professor em sala de aula. Tem o Dr. Google. Então, Até o Dr. Google tem. exatamente isso. Então o aluno hoje ele tem que ser o sujeito do verdade. processo de formação dele. Muito bom isso. E não o professor. Perfeito. Então o professor que ainda tiver de forma arcaica, achando que ele é o dono do conhecimento Não vai. e que o aluno depende dele para aprender, ele está muito enganado e está fora do processo. Muito bem. Qual é a filosofia hoje de mudança do professor dentro da própria UNIT? Exatamente Capacitação. isso. Capacitação na formação tecnológica. Requalificação. Qualificação permanente. Permanente. Tá? Para quê? E na metodologia de práticas ativas, na metodologia ativa, onde ele estimula a aprendizagem, mas ele não determina a aprendizagem. Quem vai determinar é o aluno. Eu vou dar o exemplo do nosso curso de medicina. O nosso curso de medicina... Um índice de aprovação lá em cima. Graças a Deus. Lá em cima. O nosso curso de medicina tem uma metodologia onde o aluno, além de ser o sujeito da aprendizagem dele, ele se autoavalia permanentemente. Perfeito. Ele se autoavalia e ele avalia o seu colega. Ok. Então, ele não fica esperando que o professor diga, olha, você tem que aprender. Não, o professor provoca. E ele vai em busca do conhecimento, vai pesquisar, vai analisar os fatos e aí dizer o seguinte, olha, pelo que eu entendi, meu posicionamento é esse aqui. Quer dizer, o professor passa a ser um monitor quando... Um tutor. Da aprendizagem Não é do aluno. verdade? Quando o aluno tem o interesse real, ele passa a ser Isso, Muito bom isso. Tenha Muito certeza, Geraldo, não vai ser só na medicina nem na área da saúde. Isso vai ser uma prática pedagógica permanente em todas as áreas de conhecimento. Porque hoje o mercado não aceita mais um aluno que fique 4, 5 anos adquirindo teoria e quando chega na hora de atender a necessidade dele, do empresário, da empresa, o aluno não tem o conhecimento nem a experiência. Verdade. Me ajuda aqui, me dê uma luz. Vocês foram os primeiros a fazer o curso de Mecatrônica. Pois é, por isso que eu disse, me ajuda aqui. Mecatrônica. Eu estava com outra Engenharia palavra na cabeça. Mecatrônica. E eu fui testemunho ocular da história do iniciozinho da mecatrônica. Exatamente. Como é que ela está em termos de aproveitamento? Muito bom, muito bom. A nossa instituição ela disponibiliza uma estrutura na área de tecnologia
inclusive com o uso da robótica, né, para que os nossos alunos possam desenvolver suas habilidades e suas competências. E o aluno hoje de tecnologia, o profissional de tecnologia hoje, o espaço no mercado de trabalho dele é vasto. Não tenha dúvida. Os nossos alunos, boa parte deles, são inseridos no mercado de trabalho. É antes de concluir o Muito bem, muito o bem. mercado já está absorvendo ele, porque por incrível que pareça, e esse é um dos problemas do nosso país, né? O nosso país, infelizmente, você acabou de citar qual foi o posicionamento do nosso governo federal, não investe em tecnologia. Exato, ao contrário. Ele Entendeu? tira a verba da tecnologia. Então, o que é que acontece, né? Se nós não temos o compromisso de investir na formação da nossa população em tecnologia, o nosso país fica pendente, né, dessa necessidade. Muito bem. E aí, a indústria é prejudicada, É claro. o mercado, a prestação de serviço é prejudicada, a sociedade como toda é prejudicada. Agora me diga uma coisa, Dari, como é que você vem sentindo, independente de pandemia, o aproveitamento do aluno de curso superior, pós-formatura, dentro do estado de Alagoas? Eu hoje defendo uma tese em relação ao estado de Alagoas, que é de que foi um estado que, nesses últimos 7 anos, mostrou uma outra cara, cresceu fantasticamente. Tem evoluído. Encontrou o equilíbrio fiscal e por aí vai. Então tem evoluído. O mercado de trabalho já começa a absorver os alunos da UNIT, por exemplo? Começa. Já absorve. Já absorve. Já absorve. Muito bem, isso é muito bom de se Hoje, ouvir. Geraldo, não vou dizer nem o egresso. Eu vou dizer aqueles que ainda estão em processo de formação. Ok. Hoje nós temos em torno de 20% dos nossos alunos, antes de concluir seus cursos, já dentro do mercado de trabalho. Isso é muito bom. Dentro do muito mercado bom. de trabalho. Agora, sem dúvida nenhuma, existe uma necessidade básica de que o ensino superior ele sincronize com o mercado de trabalho, com o mercado produtivo. Perfeito. É preciso que o ensino superior, dentro dos projetos pedagógicos, ele ouça vise o mercado do trabalho, exatamente. procure adequar seus projetos pedagógicos a essas expectativas e necessidades do mercado. Com certeza. E construa esse processo a 4 mãos. Eu não tenho a menor dúvida quando se isso acontecer, né, vier a acontecer mesmo para valer, tudo muda em termos de desenvolvimento, não é verdade? Isso é verdade. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Me diga uma coisa, qual é o... Ele estufa o peito quando ele fala, né? É muito interessante isso. Fora essas duas que nós falamos, quais são hoje os cursos principais da UNIT? Nós permanecemos com a mesma carta de curso. Nós temos os 21 cursos, né, que nós implantamos na instituição. Avaliamos que esse não é o momento ainda para a gente ampliar, né, o nosso portfólio, porque nós temos que avaliar qual é o novo normal. Né? Sem dúvida alguma, as necessidades de hoje não são as mesmas de 2019 e 2018. Claro. Então nós estamos analisando todo o mercado, quais são as necessidades e expectativas e permanecemos com os cursos. Na área da saúde, vocês sabem, nós temos o curso de medicina, fisioterapia, psicologia, enfermagem, biomedicina, nutrição. Perfeito. Né? Na área de exata, nós temos as nossas engenharias, engenharia civil, petróleo, produção, mecatrônica. Eu outro dia provoquei o presidente do CREA, não foi? Que esteve aqui conosco, de engenharia. Provoquei sobre essa divisão da engenharia hoje, né? Ela, ao invés de ser... Antigamente era o engenheiro civil, que podia se especializar. Hoje não, é engenharia disso, engenharia daquilo. Como é que você vê essa divisão? É verdade que existem diversos tipos de competências e habilidades na área de engenharia. Exato. Verdade. A formação, existe uma tendência do aluno fazer primeiro uma base na área de engenharia e depois, como você diz, né, desenvolver suas habilidades. Perfeito. Tá? Mas o mercado exige as especificidades, habilidades específicas. Engenharia, o que eu gostaria de chamar a atenção, né, nesse processo de mudança, é que houve uma queda muito grande de absorção de profissionais de engenharia. Perfeito. Claro que a engenharia sofreu bastante. A civil foi a que menos sofreu. Né? A gente vê aí, né, os empresários investindo em construção civil. Mas em outras áreas, realmente, por exemplo, petróleo.
Isso. Com toda a problemática, né, da Petrobras, da mudança de política do governo em relação à exploração de petróleo, a engenharia de petróleo está sofrendo bastante. É verdade. E a de produção também. A produção também. Também, né? em conjunto. Então, as engenharias estão passando por uma fase. Mas, como toda profissão, Geraldo, eu sempre digo, às vezes quando as pessoas ficam muito preocupadas e até desesperadas, eu digo, olha, toda a área de conhecimento, ela faz parte de uma onda. Tem a alta Com certeza. e a baixa. A UNIT tem informática também. Não, a Curso UNIT só não. tem na área de tecnologia só engenharia mecatrônica. Sim, mas a UNIT, ela absorve a tecnologia de informação Sim. na sua administração Sim, de claro. uma maneira fantástica. Não tem como não é? absorver. Bom, eu quero perguntar a você agora uma coisa, exatamente por conta disso também. Como é que você enxerga a enorme concorrência que acontece por aí de EAD em profusão? E mais, eu vi hoje, por acaso hoje, eu vi alguém falando sobre um curso de graduação de 1 ano e meio. É bom a gente falar sobre isso, não é? A gente está conversando com o reitor Vamos de uma falar. grande universidade. Vamos falar. Primeiro, sobre a questão do EAD. Né? Hoje, Geraldo, a gente precisa ser realista. Né? O ensino, a educação, hoje, mais do que nunca, tem uma questão que é fatal, que é a questão econômica. Perfeito, A segunda, a questão da mobilidade. perfeito. Né? São dois desafios que a nossa sociedade tem para ter acesso à cultura e acesso ao conhecimento. Com a pandemia, isso veio aflorar de forma mais rápida. Né? E o que é que acontece hoje? O ensino superior, hoje, ele está passando por uma fase de mudança, de transformação. Todas as estatísticas a nível nacional mostram que há um crescimento do ensino à distância e uma diminuição Do do ensino presencial. presencial. Tudo Por bem. alguns motivos. Quais são eles? Primeiro o econômico, Econômico. sem dúvida. Como o ensino à distância ele é ministrado em alta escala e não tem fronteira, Perfeito. você pode fazer um curso aqui morando em São Paulo ou vice-versa. E tem a questão que você não precisa se locomover. Exatamente. Né? Mas, o que eu quero colocar é que seja presencial ou seja virtual, Chegou lá. necessário que se tenha o compromisso com a qualidade. Com a qualidade. E aí eu pergunto a você, um curso de graduação importante, eu não vou dizer aqui porque fica desagradável, as pessoas sabem. 1 ano e meio? Eu desconheço esse curso. Pois é. Né? Depois eu lhe digo. Os cursos de graduação, eles são regulados pelo MEC. Existem aqueles cursos que são os cursos superiores de Técnicos. tecnologia. Aí tudo bem. Tá certo? Que é um curso superior de tecnologia. Perfeito. Mas os cursos de bacharelado e de licenciatura, todos eles são de 4, 5 e até 6 anos como medicina. Exatamente. Como é que você enxerga o futuro breve da UNIT? Um futuro muito bom, muito positivo. Porque nós continuamos acreditando na educação. Eu acabei de participar agora numa reunião de 2 horas, preocupados, né, discutindo, inclusive através de uma consultoria que nós contratamos, em cada vez mais elevar os nossos serviços para atender na expectativa do mercado produtivo e da sociedade. E discutimos exatamente o relacionamento com o nosso aluno, com o nosso cliente e com os diversos segmentos. Então, nós acreditamos naquilo que fazemos. Apesar das adversidades, mas a UNIT e o Grupo Tiradentes acredita muito naquilo que faz, vai continuar sempre investindo em ofertar para a nossa sociedade cursos superiores de qualidade, visando contribuir para o desenvolvimento desse estado e desse país. Isso é bom demais. Olha, você tem 2 minutos para eu não lhe perguntar nada. E você conversar com eles ali do outro lado, o que você quiser agora. 2 minutos, vamos lá. Então eu vou me dirigir à câmera. A câmera, sem dúvida. Você estava com câmera, agora vai para a câmera. É verdade. Mas a minha mensagem é dizer, né, para toda a sociedade que estamos voltando ao nosso normal. E que acreditem nesse país, nesse estado, e invistam na educação. Sem educação não há futuro nem presente.
Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por algum jovem, continue investindo na formação dele. E não tenham receio de voltar à presencialidade. A UNIT, vou dar o exemplo, né, tem realizado toda a estrutura necessária em termos de biossegurança para que todos os nossos alunos e todos aqueles que frequentam a nossa instituição tenham a tranquilidade e a segurança para que possam desenvolver suas atividades. Muito bom. Então vamos juntos, investindo sempre em educação, porque a educação sempre tem que estar em primeiro lugar. Meu querido Dario Arcanjo, reitor da UNIT em Alagoas, que para meu amigo, acima de tudo, meu amigo, muito obrigado, mas muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. O prazer é nosso, como eu lhe disse, estava com muita saudade. Isso. Né? Vamos caminhar juntos aí. Vamos sim. Agradecendo sempre a Deus, né, Com por certeza. estarmos fazendo essa travessia. E vamos continuar sempre com os nossos objetivos, Perfeito. superando os nossos desafios. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Gente, vamos aos nossos comerciais. Eu quero lembrar vocês que nós estamos no Armazém Guimarães. Mas quero lembrar mais ainda. A gente fala de pandemia, a gente fala de levantar as pessoas e o mercado, a gente fala de Sebrae. Esse Sebrae que pega o microempreendedor e vai fazer ele chegar muito mais em cima do que se pensa. Vamos lá, gente. Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Maceió, terra de gente feliz e de coração caloroso. Aqui, céu e mar vira um só numa imensidão de azul que é de encher os olhos. A feirinha do artesanato, as jangadas da Pajuçara, as piscinas naturais, o farol da Ponta Verde, o mercado público do Jaraguá esperam por você para mostrar as riquezas da nossa terra. E as praias? As praias elas lavam a alma e aquecem o coração. Deixe o sol te ver, a brisa do mar te tocar, a água te envolver e Maceió te abraçar. Misture-se às águas quentes e de um azul inconfundível do nosso Caribe brasileiro com praias paradisíacas que você só encontra aqui. Estamos de braços abertos para receber você numa experiência exclusiva que vai ficar para sempre na memória. Vem pra Maceió, vem! Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Que entrevista boa a primeira, não foi, gente? Muito boa. E agora nós vamos para uma segunda entrevista que você vai gostar. Tenho certeza de que vai, porque todas as vezes que ele aparece no meu programa, ele dá show. Mas dá show mesmo, porque ele é muito objetivo nas coisas, muito consciencioso do que fala, do que faz. Eu estou falando de um cara que conseguiu fazer o ajuste fiscal desse estado, e eu falo demais nisso, que eu acho que todo alagoano tem que tirar o chapéu para ele. Junto com o apoio que o governador deu, vem fazendo um trabalho magnífico no nosso estado. E veio lá do meu, eu acho que é dele também, lá do Rio de Janeiro. Jorge Santoro, o secretário de Estado da Fazenda. Tudo bom, Jorge? Como bem, vai Geraldo? você? Satisfação estar aqui participando do seu programa de novo e poder bater um papo aqui, trocar umas ideias sempre bem legais, e a gente desenvolve os temas de maneira bem divertida. O prazer é meu. Ainda bem, eu gostei do bem divertida, porque realmente fica, né? Fica. A gente fica nessa informalidade, aí deixa ele lá também, diz, opa, me traz meu whiskinho. Não, 9 horas da manhã não traz whiskinho, não. Mas traz um bom café. Café, um bom cafezinho. Não é? Um bom café. Jorge, eu vou fazer uma pergunta a você que eu gostei de ter feito ao meu primeiro convidado. Aí eu vou fazer a você, tá? Quem foi Jorge Menino? Menino, Menino, vamos começar. Vamos lá pro Rio de Janeiro. vamos lá. Sou filho de 2 imigrantes italianos Italianos, que vieram após a Segunda Guerra Mundial. Né? perfeito. Minha mãe era dona de casa, costurava. Meu pai era jornaleiro, né? Lidou no movimento sindical lá no Rio de Janeiro. Olha. Dos jornaleiros, é diferente.
abrigou presos políticos, Geraldo, uma coisa diferente na época da ditadura. Poxa, Escondia na banca dele de jornal. que beleza. E tem um passado de muita luta, né? É verdade. Veio de um país devastado pela guerra, conseguiu criar 3 filhos, né? Eu e mais 2 irmãs, eu sou o caçula da família, todos formados, todos com família. Acho que é uma satisfação para ele. Ele faleceu, ele teve câncer e minha mãe tá lá viva, tá bem, graças a Deus. E orgulhosa. Orgulhosa, aquela mãezona italiana tradicional, né? Eu faço ideia, que coisa gostosa deve ser verdade. isso. Quando você chega lá de volta assim, olha, vim visitar, como é que é aquela coisa da mesa italiana, hein? Farta, ela faz a própria massa, próprio molho do macarrão, é a tradição, né? Que coisa boa. Jorge, então vamos subir um pouquinho. E o Jorge jovem, aquele que estava caminhando para eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, não sei como é que vai ser. Como é que foi isso? Conta pra Geraldo, gente. eu tinha um sonho de ser piloto de avião. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com o que eu faço hoje. Bom, quer dizer, até tem, né? Aí eu me estudei, passei no concurso, fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. Em Barbacena. Fiquei 3 anos lá. Depois eu fui para Pirassununga. Fiquei mais 3 anos, solei o avião no 3º ano. Eu era muito bem colocado na turma, mas não dava para ser piloto, Geraldo. Eu era muito indisciplinado. Eu gostava de voar como um pássaro, sem limites, sem preocupação. E o voo militar é um voo muito enquadrado, muito disciplinado. E eu não me enquadrei muito nisso. Acabei desistindo da carreira, não terminei o curso da Força Aérea, saí. A minha turma hoje, Geraldo, quem ficou ou aposentou ou é brigadeiro, né? A minha turma foi a brigadeiro ano passado. Nós temos agora 17 oficiais generais da Força Aérea e alguns ainda coronéis ainda, mas já estão para se aposentar e o resto todos já saiu da carreira e eu continuei. Eu fui para o setor público, me formei em Direito. Mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que o bate-papo tá dando um furo hoje. Eu acho que sim. Você já disse na televisão que você gostava de voar, que o teu negócio era voar? Não. Tenho certeza que nunca disse. Não, nunca tinha dito não. Estamos dando um furo aí, viu? Furo. Agora vamos lá pro direito. Então, na academia, a gente tinha matérias, a formação original do cadete era engenharia. Depois eles mudaram para uma área mais humana, que eles verificaram que precisava ter gestores nas Forças Armadas. Perfeito. E aí eu entrei em contato com o curso de Direito ali, e aí resolvi, quando eu saí da academia, fazer Direito. Aí passei no vestibular, aí estudei numa faculdade muito tradicional, que foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi o centro ali na época do golpe militar de 64, Perfeito. Geraldo. O Largo do Caco era muito famoso. Exatamente. Então, eu peguei os professores que viveram aquele momento difícil do país e eu tive a honra de ter estudado com grandes mestres do direito, como foi o Evandro Lizin Silva. Sim, sem dúvida. O Tércio Lizin Silva. Então, eu tive vários professores muito famosos, estavam se aposentando. Perfeito. A minha turma foi uma das últimas a conviver com essas pessoas que abrilhantaram o direito, Não tenha dúvida. E isso para mim foi muito importante. E numa época dificílima. Dificílima. Em que a faculdade foi invadida várias vezes. Exatamente. E vários alunos sumiram da faculdade, né? Então foi um momento do Brasil, né? Eu peguei, de um lado, quando eu entrei para a aeronáutica, o fim do período do golpe de 64, né? Ainda peguei resquícios disso dentro da aeronáutica. E quando eu vou para a universidade, eu vou para a universidade que era uma das mais libertárias, né? Exatamente. Então, para mim foi bom. Bom. Né? Foi uma mistura interessante. Encontrou o equilíbrio. O equilíbrio, sem dúvida, até pessoal. Para mim foi muito interessante. E onde é que entrou a economia nisso? Então, aí eu fui trabalhar num banco, que era o Bradesco, fui bancário. Olha só. Durante um período. E depois eu fiz concursos públicos, eu fui trabalhar na Prefeitura do Rio. Perfeito. E na Prefeitura do Rio, eu encontrei um caminho da economia. Aí estudei, fiz pós-graduação, fiz mestrado na área de economia e gostei muito dessa área. E né? é uma senhora área, né? Gostei muito e venho me aprofundando nos estudos ao longo desses anos todos.
Num dado momento, eu fiz um concurso para o Tribunal de Contas. Hoje eu sou auditor do Tribunal de Contas Do Rio de Janeiro? do município do Rio de Olha Janeiro. aí um negócio que eu não sabia. Olha aí. Desde 2003 eu sou funcionário de carreira do Tribunal de Contas. Vim para Alagoas agora É cedido. do estado do Rio de Janeiro? Não, do município. Ah, do município. É porque o Rio de Janeiro tinha o estado da Guanabara e o estado do Rio. Não, exato. E o Tribunal do município do Rio chegou a um tempo ser TCU. Nós da União. Não, inclusive já encontramos aqui um ponto em comum. Porque o meu pai, ele, quando faleceu, ele era aposentado como ministro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Porque não eram conselheiros. Não eram conselheiros, eram ministros. É. Exatamente. Pois ele foi aposentado. Então o Tribunal de Contas mexe comigo, viu? Então, Geraldo, esse tribunal é muito diferente, porque os plenários são nomes de Exatamente. ministros. Ele é muito diferente. E a formação dos conselheiros lá era a formação. Quando eu entrei no tribunal, eram ainda alguns advogados brilhantes que foram políticos. Perfeito. E aí, alguns já faleceram. Então, a gente tem o Antônio Carlos Flores de Moraes, que era filho de Evaristo de Moraes. Isso, perfeito. A gente tinha um conselheiro que foi presidente da Academia Brasileira de Imprensa, né, Foi exatamente, da ABI. foi da ABI, que era um jornalista muito famoso. Então, Herbert Mozo. Não era o Herbert, não. É Azevedo o nome deles, vou me lembrar ainda. Antônio Carlos Azevedo. Isso. Então a gente tem um grupo de conselheiros bem diferenciado. Isso. O tribunal construiu um corpo técnico muito bom até hoje. Então, E assim, você labutava lá? botei lá durante um período, depois eu fui cedido para trabalhar no estado do Rio, na fazenda do estado. Na fazenda do estado. Eu trabalhei a minha vida inteira em fazenda. Foi aí Geraldo. que você tomou gosto pela coisa mesmo? Na verdade, Da gestão pública. Eu já trabalhava em fazenda desde 92, Geraldo. Certo. E aí o tribunal, eu fiquei na área tomando conta de fazenda também. Perfeito. Então eu trabalhei sempre nessa parte de fazenda, de fisco, de finanças, mesmo no Tribunal de Contas. Muito bem. Onde é que você encontrou as maiores dificuldades no sentido de fazer o que você conseguiu fazer aqui? Lá conseguiu, ou seja, ajuste fiscal, as pessoas entenderem a importância da economia para o Estado? Em 2007, o Joaquim Levy assume a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. Perfeito. Eu acompanho ele, ocupa a função de subsecretário. Perfeito. De política fiscal na época, depois eu fui ser secretário de Receita. O Rio de Janeiro, em 2007, era um estado absolutamente destruído. Exatamente. Muito parecido com o que eu encontrei aqui no Rio de Janeiro. A diferença entre um estado e outro é que aqui em Alagoas a gente encontrou uma convergência entre os poderes e entre a sociedade. Perfeito. E no Rio isso nunca foi encontrado. Nunca. O Rio há uma conflagração entre os poderes, a sociedade, e a gente não consegue ter uma união de esforço para sair da situação ruim. Falta o caminho único. O caminho único. Ele não tem. Aí tem sempre alguém que quer dar uma saída mais mirabolante que o outro, e no final ninguém luta em conjunto. Exatamente. Aqui, graças a Deus, a gente teve um ambiente coordenado pelo governador Renan. Acho que o senador Renan também participou muito dessa conciliação, e a gente teve muito próximo do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Eu acho que isso tudo em conjunto, e principalmente o apoio da Assembleia Legislativa nos momentos mais cruciais. Com certeza. Que foram as reformas que a gente fez ao longo Exatamente. desse período. Não é fácil, Geraldo, aprovar mudanças De jeito algum. que prejudicam algumas pessoas, algumas empresas, e há muita dificuldade em compreender essas mudanças naquele momento que são feitas, né? E você ainda deve ter entrado por um outro problema, que foi o forasteiro. O forasteiro. Não tem? Na verdade, Geraldo, quando eu cheguei aqui, havia uma máxima aqui, né? Acho que um secretário de Fazenda do passado era carioca. Isso. E foi no período dele que faliu o Estado, né? Exatamente. E aí chegou um carioca novo, forasteiro. E que veio da fazenda. Exatamente. Então a última experiência era muito negativa, né? Verdade. Então, mas eu fui recebido com muito carinho aqui pelos alagoanos. Com certeza. E eu me senti muito acolhido, O né? que você acha que foi o ponto fundamental para o início do sucesso dessa administração que chega agora ao final?
Então, desde lá, quando você chegou, qual foi o fundamental? O fundamental, Geraldo, é ter um foco, saber o que estava fazendo e ter o apoio político. O apoio político. Sem o apoio político, você não consegue fazer nada. Eu só falo para todas as pessoas que me perguntam isso, Brasil afora, não dá para você implementar reformas sem dialogar, não só com a classe política, Geraldo, mas também com os empresários, com a sociedade. Que é política. Que é política. Exato. Conversar, tentar encontrar um caminho. Claro. Não dá para eu impor um caminho. Algum momento, talvez, você tenha que ser um pouco mais duro, mas, ao mesmo tempo, você tem que tentar demonstrar agora o caminho. Também deve ter sido muito importante para você ter encontrado um governador jovem que queria isso. Queria também esse tipo de apoio, e ele foi buscar esse tipo de apoio para poder lhe apoiar. Sem dúvida nenhuma. Não é verdade? Isso aconteceu no início, no primeiro ano. Havia uma incompreensão que estava sendo feita. Eu participei de várias conversas, as pessoas não estavam entendendo. Várias conversas me faz pensar. Você me dá um tempinho? Claro. Eu posso ir até ali os comerciais? Vamos. E voltar já? Claro. Volto nas várias conversas. Vamos. Ok? Eu estou conversando aqui com meu querido amigo Jorge Santoro, que é secretário de Estado da Fazenda. Mas vamos até os nossos comerciais. Lembrando a vocês do nosso querido Sebrae. Faz parte do desenvolvimento econômico desse Estado. E como faz? Principalmente porque está com o pequeno empreendedor. E o pequeno empreendedor, depois eu vou perguntar ao Jorge, é ou não é uma força nesse Estado, talvez até nesse país? Vamos lá, voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Maceió, terra de gente feliz e de coração caloroso. Aqui, céu e mar vira um só numa imensidão de azul que é de encher os olhos. A feirinha do artesanato, as jangadas da Pajuçara, as piscinas naturais, o farol da Ponta Verde, o mercado público do Jaraguá esperam por você para mostrar as riquezas da nossa terra. E as praias? As praias elas lavam a alma e aquecem o coração. Deixe o sol te ver, a brisa do mar te tocar, a água te envolver e Maceió te abraçar. Misture-se às águas quentes e de um azul inconfundível do nosso Caribe brasileiro com praias paradisíacas que você só encontra aqui. Estamos de braços abertos para receber você numa experiência exclusiva que vai ficar para sempre na memória. Vem pra Maceió, vem! Muito bem, gente. Voltamos ao nosso papo aqui com o Jorge Santoro, secretário de Estado da Fazenda de Alagoas. E ele falou de conversas e conversas e conversas que foram necessárias para se poder começar a trilhar um caminho. Sem dúvida, a gente procurou explicar, primeiramente, para o setor empresarial, né? Buscar o caminho que a gente queria que Alagoas fosse vista fora como um lugar bom para investir, um lugar seguro para receber investimentos. Perfeito. E para você transmitir essa segurança, a gente tem que estar com as contas em dias, pagar os fornecedores em dia e não ter nenhuma imagem negativa. Então isso a gente buscou. E mais do que isso, a concorrência tinha que ser leal. Então a gente tinha estabelecimentos que simplesmente não pagavam tributos e o outro pagava. Então a gente precisava equilibrar isso, porque o investidor que quer botar o negócio aqui, ele quer ter a certeza que ele vai competir em igualdade de condições. Lógico, perfeito. De um outro lado, a gente tinha que cortar despesas, segurar custos. E aí havia incompreensão. Para que quer fazer isso? O nosso objetivo, Geraldo, era criar um espaço para fazer investimentos reais, ou seja, investimentos que gerassem uma maior infraestrutura, não só infraestrutura urbana, mas a infraestrutura social. Social. Para eu poder, hoje, lançar o maior programa de educação do país, que é hoje, o secretário Rafael lançou esse ano, lá em São Paulo, na Fundação Unibanco. Foi costurado durante mais de um ano esse projeto,
E a gente vai fazer a maior aplicação de recursos para desenvolver a educação em jovens. Por que a importância disso, Geraldo? A gente tem uma maior percentual de jovens chamados nem-nem. Nem, exatamente. Que nem trabalham e nem estudam. Exatamente. E a gente precisa recuperar esses jovens para virar uma força de trabalho que o Estado vai precisar, porque hoje o Estado está num processo de já contratado de investimentos no setor de saneamento e no turismo, que a gente não vai ter mão de obra para dar conta. Pronto, olha, isso foi fantástico. Para pensar, gente, quando foi que nós tivemos necessidade de que o Estado empregasse? Chegamos num determinado ponto de desenvolvimento que a gente precisa dessa mão de obra. Fantástico isso. Sim, e a gente está com um problema que pode virar uma dificuldade para a gente crescer. Por exemplo, engenheiro. Já estamos vivendo um problema de apagão de engenheiro. A gente não tem mais engenheiro, precisa de engenheiro para tocar as obras de infraestrutura. Claro. Nós investimos, Geraldo, nesses últimos 7 anos, quase 9 bilhões de reais só o governo do Estado. Nos próximos 7 anos, juntando o governo do Estado e iniciativa privada, já tem contratado mais 8 bilhões de reais. Para os próximos 7 anos. Isso, 8 só do setor privado. O governador que entrar já encontra isso. Já encontra isso. Com o setor público junto, nós vamos ter quase 15 bilhões. Ou seja, num período de 15 anos, nós vamos ter a possibilidade do Estado, talvez, aumentar 50% do PIB. E nos próximos 10 anos, de dobrar o PIB do Estado. Muito bem. E a responsabilidade do quem vem? A responsabilidade é muito grande. Que você colocou agora? A responsabilidade a gente não pode deixar retroceder. Não, de jeito algum. Porque a gente tem que caminhar olhando para frente. O dado que saiu essa semana do CAGED aponta isso. É muito interessante. Alagoas foi o estado que mais cresceu emprego no país. Desculpa, no Nordeste. No Nordeste. E foi o 7º do país. Mas esse dado vai melhorar em 2022. Por quê? Vai abrir vários hotéis que estão em construção. Isso, exatamente. Nós temos aí 15 hotéis em construção. Um hotel desse emprega no mínimo 200 pessoas. Exatamente. Fora isso, começam as obras mais intensas do saneamento. Perfeito. Só você ter uma ideia, só aqui em Maceió, a BRK, direta ou indiretamente, contratou 3 mil pessoas. É um boom de investimentos na construção civil e que gera a necessidade da gente desenvolver cada vez mais, não só o turismo, mas vem a indústria sucroalcooleira voltando a ressurgir. Claro, e outra coisa também, quando você fala no turismo, você sabe que eu sou louco por essa área, expert mesmo nessa área, até livros escritos, etc. Sabe o que me falta? Eu sinto que falta aqui a gente interiorizar cada vez mais esse turismo. E como o governador está fazendo, vocês estão fazendo uma infraestrutura, eu acho que a gente precisa levar esse turismo lá para dentro do interior, sim, e cada vez mais. Então, a gente teve uma reunião ano passado muito emblemática na casa do senador Renan. Ele conversando com o governador, comigo, com o secretário Fábio Farias e com o secretário Mozart, ele falou: a gente precisa ligar o estado de norte a sul, de leste a oeste, com estradas duplicadas. Pronto, é isso aí. E aí a gente iniciou todos esses projetos que estão em andamento. A estrada Padelmiro Gouveia já está quase em Olho da Rua das Flores. A gente já vai começar agora de Penedo a Piaçaba Sul. E já estamos com os projetos. Duplicada. Que maravilha. E começamos a licitar a da fronteira de Maragogi, de Pernambuco, para Japaratinga. E já está em projeto. Pelo litoral, não. Pelo litoral. Porque aquilo ali é fantástico. Exatamente. Não pode ficar do jeito que está ainda. E além desses equipamentos, já estamos colocando os hospitais nas regiões que o turismo precisa ter um hospital. Um cara que vai se acidentar em Maragogi tinha que vir para Maceió. Me permite abrir um parênteses, meu irmão. Eu digo sempre o seguinte: a visão do governador, de quem faz esse governo, em relação a hospitais, em relação à saúde, foi tão fantástica e que ninguém imaginava que ia acontecer uma pandemia, que nós fomos altamente beneficiados por isso. Sem dúvida nenhuma. Foram 5 hospitais inaugurados na pandemia, temos 2 que vamos inaugurar agora no meio do ano. Perfeito. Fora as UPAs. Foram 6 UPAs novas. Isso. E a gente ainda vai fazer as clínicas de família.
e tem mais o Hospital Metropolitano de Arapiraca, que vai começar a construção ainda. Perfeito. Então, assim, é um conjunto de equipamentos Muito bem. que atrai o desenvolvimento econômico. Aí eu pergunto a você, falou de conversas, tem conversas por aí dizendo que o possível governador tampão, Paulo Dantas, já teria dito que quer você no governo. Ponto 1. É verdade? É verdade. É verdade. É muito bom a gente ouvir isso, tá vendo? Não foge da pergunta. A outra, que você poderia, no caso de o governador ser da mesma equipe, continuar. Sim. O governador teve essa conversa comigo. Se ele decidir sair, ele conversou comigo para eu verificar a hipótese, né? Ele solicitou que eu continuasse na gestão do mandato tampão. Muito bem. Você concorda, pode até não concordar, não tem problema nenhum, de que Aí foi um consenso entre eles, né? que o único percalço do governo, talvez pensando só em produzir, em fazer as coisas, foi não preparar o sucessor? Então, Geraldo, na verdade o sucessor era o Luciano, né? Era o vice-governador. Tudo bem. Houve o planejamento para isso, exatamente. Né? Ele era o candidato, aí teve uma incorrência, ele resolveu ser prefeito de Arapiraca, e aí surge um problema, né? É verdade. Dali para cá, talvez o governador não tenha pensado com tantos trabalhos acontecendo, tantas atribuições, não desenvolveu um nome dentro do governo que ele tenha trabalhado. Eu acho que ele trabalhou vários nomes no governo pelo trabalho feito. Não tenha dúvida. Mas ele não botou a mão, é esse que vai ser o sucessor. E não foi só isso. Ele não deu o respaldo popular. Isso. Devido, né? Porque você, por exemplo, poderia ser um candidato a governador, não poderia? Acho que qualquer pessoa pode ser, Geraldo. Não, mas vamos tirar essa de qualquer pessoa para ir para você. Você gostaria de ser o governador desse estado? Geraldo, isso é uma decisão que não cabe a mim, claro. Né? Na verdade, o governador indicou para eu me filiar ao MDB. Isso deve acontecer ainda esse ano, não sei em que momento. Provavelmente isso vai acontecer ainda... Não, antes de julho. Provavelmente. Sem dúvida, tem que ser. E ainda a gente não conversou sobre isso. Para que função ele está pensando... Eu acredito que a ideia dele, ele já me conversou isso comigo, e o Dr. Vanderlei já tinha me procurado para tratar desse assunto. Eu discuti mais temas nacionais, aproximar mais Alagoas das discussões nacionais, e para isso ele estava querendo me colocar na Fundação Ulisses Guimarães, para me poder participar desses debates. Ou seja, Alagoas ficou muito fora, Geraldo, dessas discussões de temas relevantes. Mas não pode ficar fora da firmeza que você colocou aqui em termos de administração fiscal. Não pode ficar fora. Eu acho que você vai para a Fundação Ulisses Guimarães, e aí? Como é que nós ficamos aqui chupando o dedo? Porque a gente precisa de você aqui para a continuidade disso aí. Eu estou dizendo a gente porque, como jornalista, eu ouço muita gente. Nós temos 2 minutos para encerrar esse programa. Esses 2 minutos eu não quero fazer nenhuma pergunta a você. Queria que você usasse esses 2 minutos conversando com ele. Bota para fora aquilo que não lhe perguntaram. Nem eu. Então, Geraldo, continuando nesse ponto aí, né? Eu acho que a gente precisa debater alguns temas muito importantes. Mas eu só quero fazer uma ressalva. Você tem... É isso mesmo? 2 minutos? 2 minutos, né? Pois então é 2 minutos mesmo. Então, a gente tem que debater temas na sociedade alagoana que são caros a ela. E eu acho que a gente precisa desenvolver na sociedade temas importantes para melhorar a qualidade de vida da cidade, não só de Maceió, mas do estado como um todo. Perfeito. Então eu tenho procurado fazer esse debate nas redes sociais, muita gente não compreende isso e leva isso para um debate meramente político. Claro que tem política por trás de um debate público, claro, em que eu me exponho, mas é muito importante a gente sair da questão pessoal e verificar o que é importante para a cidade. Isso é bom. Então são temas que a gente, que às vezes dói no gestor, mas ele tem que entender que a gente precisa criticar, nem sempre é ruim. É alertar por um problema, é trazer o debate público, buscar isso. É ter a sinceridade de propósito. Sinceridade dos propósitos. Eu acho que
nós precisamos melhorar isso Isso. para a gente ter um estado mais Beleza. desenvolvido para o futuro. Jorge, me acompanha para a gente ouvir ali, ver e ouvir um analista do Sebrae rapidamente? Claro. Então vamos lá, por favor. Quem vai entrar conosco é o Fábio Rosa. Alô, Fábio. Oi, Geraldo. Hoje vamos falar sobre inovação. Eu sou Fábio Rosa, analista do Sebrae Alagoas. Sou também gestor do programa Agente Local de Inovação. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Agora, inovação. Vamos falar um pouquinho o que é inovação, aonde os empresários podem acessar esse tipo de inovação aqui em Maceió, em Alagoas, dentro do próprio Sebrae. Então, inovação, Geraldo, a gente pode falar muito. Hoje em dia, a inovação deixou de ser apenas uma oportunidade. Hoje a inovação é uma necessidade. A gente tem que falar de inovação hoje para todo tipo de porte de empresa. Seja ele o MEI, que tem apenas um funcionário, seja ele a ME, ou seja a EPP, que é o nosso público-alvo aqui dentro do Sebrae. Então, a inovação, a melhor coisa de se falar hoje em dia é demistificar o que é inovação da invenção. A inovação é aquilo que a gente transforma um produto, o serviço, o marketing, tudo para o mercado, aquilo que realmente vai ter lucro, que vai gerar nota fiscal. Isto é inovação. A inovação ela pode ser incremental ou ela pode ser disrupta. A incremental, na verdade, é aquilo que já existe no mercado e a gente vai aprimorar ela com a competitividade dentro do seu produto, serviço ou marketing. A disruptiva é aquilo que nunca foi visto. Realmente é uma inovação que nunca foi vista no mercado. Então, pode ser feito essas duas opções dentro da inovação. A inovação hoje em dia é uma ferramenta, é um processo para o mercado não só tecnológico. Quando a gente fala de inovação, o pessoal fala muito, isso é sempre para tecnologia? Não, inovação é para processo, a inovação é para produto, a inovação é para serviço. Tá? Então a gente pode demistificar isso muito fácil. E como a gente pode fazer isso aqui para o Sebrae? A gente tem um projeto chamado Agente Local de Inovação, onde a gente vai ter 9 encontros dentro da empresa. Hoje em dia, por conta da pandemia, a gente pode fazer também esse híbrido. Pode fazer virtual e pode fazer presencial. Isso muito de acordo com o empresário. Nesses novos encontros, a gente vai encontrar dentro da empresa um problema relacionado à inovação. Então, nessa inovação, a gente vai passar a um problema para uma solução. Dessa solução, a gente fazer um plano de ação para implementar e esquecer esse tipo de problema dentro da empresa. A gente também tem o Sebrae Tech, que é uma ferramenta tecnológica onde a gente pode fazer as consultorias dentro da empresa, em vários temas. Design, produção, tá? TI, qualquer tema a gente pode direcionar isso. Como acessar isso para vocês, empresários aqui dentro do Sebrae? Vocês podem fazer uma ligação para o nosso 0800, que é 0800 570 0800, ou vir aqui próprio no Sebrae. Temos 4 agências. A agência sede Maceió, aqui no centro, agência Arapiraca, agência Penedo, agência Delmiro Gouveia. Acessando isso, inclusive pelo próprio site, você tem uma consultoria gratuita, que é a consultoria por hora marcada, onde você tem 1 hora aqui com a gente e você acessa muito bem e fala um pouquinho sobre desmistificar a inovação. Geraldo, aquele abraço, tamo junto. Obrigado, Fábio. E obrigado, meu querido amigo, a você por ter me concedido essa entrevista. Eu acho que a gente colocou aqui algumas coisas que o público não sabia. É preciso colocar o outro lado, até para que as pessoas não, aquele deve ser duro, porque ele só trabalha com finanças, é uma pessoa que não tem sensibilidade, tem todas. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade de poder expor, debater, e o Sebrae que faz esse trabalho maravilhoso com a pequena empresa. Nós temos 90% das empresas de Alagoas são pequenas empresas. Muito obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? Então, o encontro está marcado. Até lá. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde.
Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.